Mais um react de notícia aqui, e hoje eu vou ler uma notícia sobre telecom, a área que eu trabalho, e uma notícia que pode ter. Vamos ver que informações o jornal traz e ver se realmente assim a notícia mais ajuda ou atrapalha. A notícia é: a Amazon consegue liminar contra a Anatel para vender celular pirata. A agência havia proibido e-commerce de comercializar aparelhos não homologados que são divulgados em mercados como globais. Gente, isso aqui é muito problemático e eu creio que é uma questão de segurança nacional. Eu não sei se o jornal vai explicar, mas depois que me explicar, a gente faz uma breve explicação do que e por que esses celulares são homologados. Assim, não é uma questão só burocrática. Então, vamos lá. Após ofensiva da Anatel para dificultar a venda de chamados celulares piratas, a Amazon e Mercado Livre levaram o caso à justiça na quinta-feira, a fim de manter a comercialização desses aparelhos. Estão em jogo multas que podem ultrapassar a 50 milhões. Primeiro que é o seguinte, eles usam o termo celular pirata, o que remete a música pirata, filme pirata. Gente, é bem diferente, é muito diferente. Seria mais assim voltado a não seria o paralelo ideal seria com remédio não homologado. Então assim, comunicação é uma coisa muito séria. Então assim, primeiro vamos ver se explica um pouquinho o porquê, né? A Anatel publicou no último dia 21 um despacho decisório para coibir a venda de aparelhos ilegais. Tratam-se de dispositivos sem procedência confirmada ou contrabandeados. Errado. Não homologado significa que não passou por uma vistoria. Não é que eles são de procedência não confirmada ou contrabandeados. É diferente. Os celulares contrabandeados, eles podem ser vendidos no Brasil. Tipo, se eu pego um aparelho aqui, eu tenho um Motorola aqui, se eu pego um aparelho Motorola igual ao meu, e ele for feito para o Brasil, ele pode ser vendido no Brasil. Mas é errado assim, dizer que é só esse o problema. Com um cronograma de multa diárias e progressivas de 25 mil, em 25 dias, de 200 mil a 6 milhões. As empresas teriam 15 dias corridos até sábado para se adequar. A medida calculada da agência setorial menciona Amazon Americanas, Carrefour, blá blá. A Amazon acionou o Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu suspender e eliminar o efeito da Anatel que irá recorrer. A Anatel deve abster-se de aplicar multa e, por obrigação, retirada de anúncio ou bloqueio de domínio, impetrante de razão de cumprimento, blá blá, juridiquês aqui, no mandato de segurança. Tipo, isso aqui é uma. Eu não sei juridicamente o que é um mandato de segurança, mas a grande questão de celular não homologado é mais relacionado à segurança do que a royalty ou a, sei lá, eu vou explicar no final. Eu acho que a notícia vai passar, a notícia vai assim, a notícia está na área de tecnologia, mas ela não está falando nada de tecnologia, está falando de negócio, o que está muito errado isso. Eu vou dizer no final, assim, isso aqui é uma questão de segurança nacional, não de nós teremos nossa soberania invadida, como falando no vídeo, não. É questão de segurança mesmo, assim, pode cair um avião na minha cabeça. E eu vou explicar por quê. A Amazon argumenta que a atuação da Anatel será limitada aos prestadores de serviços de telecomunicação e que, por isso, a atividade de e-commerce estão fora da alçada da agência reguladora. Que argumento fajuto, hein? Tipo, quem vende esses aparelhos são agências de telecomunicação, a Amazon não é uma, então por isso ela pode vender. Que argumento fajuto. Adotaremos as medidas necessárias para fazer valer nossas determinações contra a seleção de celulares não homologados em marketplace, diz Anatel em nota. O Mercado Livre procurou a primeira vara civil do Distrito Federal com argumentos similares à Amazon, que teve seu pedido de liminar negado. Muito bem, teve que negar mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se ela fala alguma coisa. Sem a certificação da Anatel, os celulares podem apresentar risco aos consumidores, desde de problemas de compatibilidade até desempenho e perigos à segurança, como risco de explosões, superaquecimento e radiação excessiva. Isso aqui é o básico. Assim, beleza, esse celular aqui tem uma bateria
acho que de liquidificável. Essa bateria pode explodir. A gente tem vários vídeos de celulares explodindo. Isso é um dos riscos, né? Superaquecimento e radiação excessiva. A radiação excessiva, eu não sei o que ele quer dizer com radiação excessiva, mas assim, o celular ele emite ondas, né? Não estou falando de ondas radiativas, ele emite ondas de rádio, né? É, radiação, tem a radiação ali, que é as ondas radioativas, elas são diferentes das ondas de rádio. Mas vamos ver aqui o que ele fala. Para a entidade, a venda de aparelhos irregulares afeta negativamente quem segue as normas. Eu acho que não é só isso, não. Tem mais coisa aqui. A Anatel define esse aparelho como pirata, qualquer dispositivo que não seja homologado. Esse smartphone pode ter origem no contrabando, não ter recolhido imposto, que é o de menos, não oferecer garantia ou ter providência comercializada. Celulares só podem ser vendidos no país com autorização da agência sob o argumento de escassez de espectro de radiofrequência. Está aqui o problema. Isso aqui deveria ser o principal da notícia, a escassez de espectro de radiofrequência. O recurso pela qual lhe dá a transmissão de sinal telefônico. Então, vamos. Você lembra aí, você sabe o que é rádio AM, rádio FM? Não. Então vamos lá. Rádio AM é modulação por amplitude. Então você fica emitindo o sinal aqui e a amplitude, o tamanho daquele sinal ali vai modular e você vai conseguir sintonizar ali. Então você vai lá no rádio, sintoniza e fala assim, cheguei na rádio tal aqui. Aí estou tocando lá um jogo ali e essa rádio AM tinha uma cobertura ampla, né? Depois veio a rádio FM, que era modulação por frequência. A frequência ficava oscilando de uma maneira estranha ali, tinha uma banda, né? Então você passava o rádio ali, sintonizava e, sintonizei no sinal aqui, então achei a frequência dessa rádio, tocando minha música preferida. E até por que na rádio AM tocava mais futebol e notícia e na rádio FM mais música? Pela qualidade do sinal. A qualidade do sinal AM decaía muito rápido, né? Tinha uma qualidade baixa. A qualidade FM tinha uma qualidade maior. Mas, assim, o celular é igual o rádio? Sim, ele é muito parecido com um rádio. Ele tem uma modulação lá, uma modulação obviamente muito mais complexa, numa frequência muito maior. Então, assim, como é que você consegue essa modulação? Como é que isso funciona? Então, o seu celular vai ter um emissor aqui de radiofrequência que ele vai enviar para a antena. E se você procurar nos prédios ao redor da sua casa, sempre vai ter ali uma antena, né? Uma torre com diversas anteninhas plugadas aqui. Sempre tem uma antena perto da sua casa. O celular vai se conectar ou com uma antena ou com um sinal de Wi-Fi, que não é o seu Wi-Fi, é o sinal de Wi-Fi que ele verificar, não, esse é o Wi-Fi da minha operadora, ele vai se conectar com esse Wi-Fi, caso seja um ambiente com muito fluxo. Então, por exemplo, você vai para um estádio, para um show, e a antena ele tem um limite de celulares plugados. Então, o que a operadora faz? Coloca um Wi-Fi ali, aquele Wi-Fi vai substituir a antena. Mas eu não conectei nenhum Wi-Fi quando eu fui para o estádio. Não, você não conectou. O seu celular conectou e ele nem te avisou disso. Ele conectou no Wi-Fi ali e ele transmitiu um sinal diferente daquele que é o seu Wi-Fi, né? Então, assim, isso é a radiofrequência. Okay? Então, assim, o seu celular se conecta com radiofrequência. Tá, e qual que é o problema de um celular não homologado? Então, assim, quando você emite, você pega um diapasão, não sei se você já viu um diapasão, é um negócio que parece um U, assim, que ele tem uma base e ele segue assim. Quando você pega o seu diapasão, você bate, aquilo ali emite uma frequência. Só que tem outras frequências que ela reverbera. Então imagina o Dó ali. Então emite um Dó. Ele emite um Dó numa frequência, ele emite um outro Dó em outra frequência, e um outro Dó em outra frequência. Então toda antena ela tem isso. Ela vai emitir aquele sinal em uma frequência e depois o mesmo sinal vai se reverberar em outras frequências. Então o celular, para ele ter uma boa antena, ele precisa anular as frequências que ela reverbera. Então, assim, se o meu celular se conecta com a antena numa frequência tal, então, para que ele seja bom, assim, bom no sentido de não diminuir a qualidade da banda, ele tem que não pode reverberar. Para isso, tem vários filtros que são adicionados. Então, por isso que ele fala aqui, quando ele não é homologado. Então, como é que funciona a homologação? Ele vai ver se aquele celular realmente só se conecta naquela frequência. Mas qual que é o problema de reverberar, de ter essa frequência vazando aí por outros canais? Imagina ali que você está
com um rádio ali, você está conectando um rádio, e aí você ouve um tsh, e aquele rádio rouba a frequência. Tá, aí você fala assim, pô, quem que usa rádio hoje em dia? Quem que usa rádio hoje em dia? Avião. Um monte de comunicação. A sua TV é o mesmo sinal. A TV é um sinal de rádio. Então tem diversas outras de comunicação. Vamos procurar a divisão do espectro de rádio. Aqui, ó. Aqui, ó. Divisão do espectro. Multiplexação de sinais. Vamos ver o que ele fala aqui nesse canal aqui, ó. Não, aqui ele está falando como é que funciona a multiplexação de sinais. Então pega a divisão de radiofrequência, ó. Divisão de radiofrequência no Brasil. Plano de uso de espectro de radiofrequência. Isso é definido pelo governo federal. Então, o que acontece aqui? Vamos ver aqui se esse site já tem melhor. Não, o site não vai ter, bom. Isso é um documento que ele é dado, né? Assim, deixa eu ver se tem. É um documento muito chato, provavelmente. Mas tem, às vezes a gente acha. É um documento muito chato. Então não vou dar uma olhada. Às vezes a gente acha algum diagrama bonitinho. Então, para você não muda isso da noite para o dia. Porque, se eu mudar isso aqui, eu vou ter que mudar uma série de dispositivos. Então, assim, o avião que está passando em cima da sua casa está se comunicando por uma radiofrequência. E ele está usando um sinal que o seu celular pode estar influindo naquele sinal. Os aparelhos daquele avião, se você lembrar do aparelho do acidente da Gol lá em 2007, por aí, era um dispositivo que gerava um sinal que era respondido por outros aviões. Então, assim, essa questão de escassez de radiofrequências, isso é muito importante. Você não pode sair por aí usando radiofrequência, porque você vai interferir no sinal. Então, assim, por exemplo, esse celular ele vai se conectar com aquela antena por uma banda, e vai ter uma divisão de frequência ali. Então, assim, tem uma antena aqui. Por isso que, assim, tem diversas antenas, porque a antena ela tem uma capacidade limitada de banda, ela tem uma capacidade limitada de conexões. Você pega aqui, ó, a banda, digamos que a banda, assim, eu tenho uma radiofrequência do 3 GHz até o 3.7 GHz, alguma coisa assim, se divide em 20 pedacinhos ela. E cada celular vai conectar com uma antena. Então é por isso que tem uma escassez limitada. Radiofrequência é um recurso limitadíssimo que os governos nacionais controlam. Por que controlam? Porque precisam de uma gestão controlada. Então, você não pode sair aí usando radiofrequência. Você não pode sair aí usando dispositivos não homologados por causa dessa reverberação. Então, isso é o principal problema. Então, assim, um celular, um caso bem simples e um caso real. Lá por 2005, se não me engano, tinha um engenheiro de antenas que morava na República que eu morava, né? E eu lembro que tinha ele teve um caso que ele contou do nosso bairro. Ele falou assim, olha, se você fosse naquela região ali, os celulares não funcionavam bem. Quando se descobriu que tinha um celular de uma operadora emitindo um sinal com reverberação que impactava os celulares de outra operadora. Então fizeram uma análise ali de radiofrequência para descobrir quem era o sinal. E sabe qual foi a solução? Eles pegaram o indivíduo, era um celular pirateado, eles deram um celular novo. A pessoa falou, olha, o seu celular vai ser confiscado, você vai ganhar um novo e segue a vida. Porque não valia a pena, é mais difícil você entrar na justiça e requerer com aquele celular, porque deram um celular. Mas eu já vi um caso real disso, um caso real de, tipo, o uso de um celular não homologado estava impactando outras pessoas a usar o seu celular. Sem contar nos outros casos que podem acontecer de interferir em outras bandas, em outras frequências, né? Então vamos continuar antes aqui. Caso a multa não surtisse efeito, a Anatel informou que recorreria ao bloqueio de domínio da plataforma até a regularização dos anúncios. É correto, assim, eu acho que os marketplaces têm que ter o controle do que está vendido ou não. E se está vendendo um dispositivo que pode ter um impacto tão grande como a questão da radiofrequência, é melhor tomar cuidado. A Anatel cita que pode garantir a segurança dos consumidores e operadoras telefônicas
apenas dos usos dos aparelhos homologados pela sua equipe técnica. Gente, como eu falei, isso aqui pode parecer que é burocracia, não é burocracia, é questão de segurança. Em comunicado da Anatel, o presidente da agência, Carlos Ban, afirmou que o bloqueio da plataforma é uma iniciativa extrema, mais importante que já sinalizaria que não existe um preço para o contínuo desrespeito à legislação. Para se adequarem, os e-commerce teriam que incluir no campo obrigatório com um número do código de homologação do telefone celular vendido. Corretíssimo. Institui o procedimento de validação do código de homologação dos telefones celulares cadastrados em relação aos códigos de homologação da base de dados da Anatel. Impedir a venda de novos celulares cujo código de homologação não esteja correto. Retirar todos os anúncios telefônicos que não tenham passado pelo procedimento de validação. Então aqui, observa que toda a informação importante está nessa linha bem aqui, ó, sobre o argumento de escassez de radiofrequência. Isso aqui deveria ser o principal na notícia, porque pode parecer que a notícia está falando de burocracia, de pirataria, e aí pirataria a gente lembra do quê? Direitos autorais, patente. Não, não é isso, gente. Não é isso. É questão de validação, de segurança, de que esse celular só está emitindo radiofrequência, rádio, com sinais de rádio nessa onda. Se isso não acontecer, é um problema gravíssimo. Gravíssimo que pode impactar em muito, né? Ah, não, mas os celulares que vêm de outros países, eles têm qualidade. A gente não está falando de qualidade. A gente está falando de radiofrequência. Então, assim, pode ser que em outro país certas frequências de onda não estejam sendo utilizadas. Se você olhar o espectro, deixa eu ver se eu acho aqui espectro, de novo, rádio Brasil. Ver se eu acho alguma imagem aqui, que sempre tem uma imagem. Ó, esse aqui, ó, atribuição essa imagem. Vamos ver aqui, ó. A gente vê que tem diversas regiões. Então, por exemplo, se eu trago aqui um aparelho que é da região 3, ó, isso aqui pode impactar, porque são diferentes, gente. É diferente. O negócio é diferente. Você tem, olha isso aqui, que interessante isso aqui, ó. Está muito pequeno. Mas aqui é a frequência de onda, né? Então, quanto mais frequência de onda, a gente vê aqui, ó, por exemplo, aqui está o sinal AM. Aqui provavelmente o FM está por aqui. Aqui está a TV, aqui está o celular. Observa que a eletricidade está bem aqui, bem abaixo, 60 Hz. A gente está falando de rádio AM, é quase 1 MHz. Né? 1 GHz, ó, o celular está por aqui. E aí você pode falar assim, pô, mas eu uso o 4G. E aí o 4G, ó, frequência 4G. Vamos ver qual é a frequência 4G. 700 MHz. Vamos procurar agora frequência 5G. De 4 a 5 GHz. Aqui, ó, 700 MHz. Você vê a diferença. Vamos procurar agora. Tem outras frequências, não é tão simples assim. Vamos procurar frequência 3G. 3G é 2.1 MHz. O 3G tem diversas. A 2G 900 MHz. Então você tem essa divisão de frequência que você vai acabar chegando nessa imagenzinha aqui bonitinha, ó, que aí vai ter diversos usos. Então, o principal problema ali não é a questão de pirataria, é a questão de isso aqui está tudo mapeado. Então, por exemplo, comunicação de avião, o avião está usando um desses aqui. Comunicação de rádio amador está usando um desses aqui. A comunicação de rádio FM, rádio FM. Aí você lembra que se você lembra da TV dos canais de 2 a 4. Aí eu não sei se você lembra que recentemente forçaram a fechar as TVs analógicas, né? Então, essas frequências aqui vão ser liberadas para outra coisa, que eu não sei o que é. Essas aqui vão ser liberadas para outra coisa. Então, ó, isso aqui, ó, lembra os canais de TV, que ainda mais antigas? Aí, lembra, ó, 2 a 4, tá aqui, ó, os canais de 2 a 4. Ó, os canais de 5 a 6, ó, 76 para cá. Então, você tinha essa relação. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, que isso é importante, ó. Aqui, o que é isso aqui? Deixa eu ver.
Frequências sinais, frequências. Então, rádio amador tá onde aqui? Rádio amador, esse carinha aqui. Esse carinha aqui é o rádio amador. Então, você tem essa divisão de frequências. Então, assim, a notícia, que eu sempre digo que as notícias de tecnologia no Brasil são muito ruins, né? Então, a notícia dá a entender assim, o grande problema da notícia está em uma linha ali. Talvez o jornalista não soubesse. Seria melhor ter consultado um engenheiro eletrônico, né? Um engenheiro elétrico. Assim, eu tenho parte da minha formação em engenharia elétrica, então eu entendo um pouco disso aí. Eu sei qual que é o perigo de uma antena não homologada, né? E ele sempre tem. Obrigado, espero que essa notícia tenha te ajudado a entender um pouco melhor.